Tenda e nacionalismo. A necessidade de uma síntese filosófica original que leve em consideração aspectos como o jeitinho não tem como consequência uma leitura nacionalista. Gomes repara que não se trata de ancorar o pensamento numa ideologia nacionalista. A questão coloca-se a partir da natureza da própria filosofia e não da natureza da nação. A filosofia, ao contrário da visão anedótica, jamais foi uma construção arbitrária e etérea sem referência a tempo e lugar. Isto serve para a natureza da ação, do jeito do corpo. Não se trata de conduzir a ação conforme uma visão de mundo previamente elaborada e desconectada das forças das circunstâncias. Uma visão de mundo previamente elaborada é inevitável, porque o nosso mundo é organizado dentro das relações, sejam elas naturais ou culturais. Situar-se é perceber as forças com as quais estamos envolvidos e das quais somos formados, sabendo que o passo seguinte sempre pode surpreender, enquanto pode nos levar ao encontro de forças novas. Nem a filosofia, nem o jeito do corpo tem a ver com uma construção arbitrária e etérea sem referência a tempo e lugar, né? Essa é a questão. Pensar brasileiro também não é fora do tempo e do lugar. Então, isso tem muito mais a ver com a posição, né, com a relação com a posição dentro de uma correlação de forças. Isso não significa que a gente não tenha visões pré-elaboradas, prontas, porque isso tem a ver com a memória, com o que eu já sei, com o que já foi pensado antes, com o que eu já conheço, mas isso é continuamente atualizado, né? E modificado a partir dos encontros que a gente vai, das questões que a gente vai vivendo, né? Olha que legal. Você se situa porque o passo seguinte pode surpreender encontro de forças novas. Aí eu estou lendo esse livro do Cogumelo do Fim do Mundo, e ele vai falando dessas forças novas, não com o que aparece depois, mas uma necessidade de ouvir o que ainda é ruído, sabe? Ela fala de exercitar uma outra escuta. Eu vou ler um pedacinho aqui, olha que legal. Ele fala assim: a escuta política de Brown sugere que qualquer reunião contém muitos futuros iminentes por vir e que o trabalho político consiste em ajudar alguns deles a surgir. A indeterminação não é o fim da história, mas o nó onde muitos começos aguardam. Escutar politicamente é detectar os traços de agendas comuns ainda não articuladas. Legal, né? É muito, muito bom. É muito bom você ter lembrado isso, porque aqui também, a gente já vem falando algumas vezes, no último capítulo vai voltar, né? Porque eu acho que eu cito mais explicitamente no último capítulo, a questão da auto-organização é isso, né? É um novo que vem do processo do próprio corpo, produzindo adaptação, produzindo assimilação do ruído. Porque o ruído, o que é o conceito de ruído, né? Na teoria dos sistemas? O ruído é aquilo que gera instabilidade no sistema. Então, ele ainda não é submetido a um código compreensível. Ele é o incompreensível ainda. Que não está codificado, não está organizado, não está pronto. Ele tem a ver com instabilidade, com desestabilização do sistema, daquilo que já está codificado, organizado, pronto, assimilado. Ele é o que não foi ainda assimilado. Talvez nem será totalmente, né? Quando um sistema entra em contato com o ruído, quer dizer, quando o ruído abala o sistema, o próprio sistema precisa produzir alguma coisa nova para adaptar-se, né? Ou para assimilar essa coisa, né? Então, acho que é aí que vem o que você está falando, né? Então, esse novo não é só de fora, ele é de dentro também, né? Mas eu acho que não é só ruído, eu acho que tem um pouco dessa ideia do murmúrio também, mas indo para esse lado do Blanchot, dessas vias menores, porque ela continua aqui, que é bem, né? Porque ela está falando do cogumelo, tem essa pegada da Dona Haraway com quem exemplos nossos, né? Como fazer alianças interespécies, né? Então, ela fala: quando deslocamos essa forma de atenção das reuniões formais para a vida cotidiana, mais desafios aparecem. Por exemplo, como estabelecer uma causa comum com outros seres vivos?
Escutar, então, não é suficiente. Outras formas de conscientização terão que surgir. Né? Precisamos de uma variedade de tipos de atenção para identificar aliados em potencial. Busca momentos fugazes de entrelaçamento em meio à alienação institucionalizada. São contextos propícios para encontrar aliados. Né? E aí ela chama esses contextos de bens comuns latentes. E eu acho muito legal, porque dá para pensar isso, né, como essa leitura da imanência. Né? E ele faz um latente em dois sentidos. Primeiro, porque apesar de onipresentes, raramente os notamos. E segundo, porque eles não são desenvolvidos. Eles borbulham com possibilidades não realizadas, mas são esquivos. Né? Aí ele fala, eles são o que ouvimos nessa escuta política de maneira similar no que ela chama de arte de notar. Demandam que ampliemos o conceito de bem comum. Mas aí ela vai falar que os bens comuns não são exclusivamente humanos, abrir os bens comuns para outros seres, né, muda tudo, que os bens comuns latentes são emaranhados mutualistas e não antagônicos encontrados no interior desse jogo confuso. Os bens comuns latentes não são bons para todos, né? Toda instância de comunicação abre espaço para alguns, deixa outros de fora. Os latentes não se institucionalizam bem. As tentativas de transformar os bens comuns em políticas são louváveis, mas não capturam a efervescência dos bens comuns latentes. Eles se movem nos interstícios da lei. Os bens comuns latentes não podem nos redimir, né? E os humanos jamais detêm controle total. E aí ela fala assim, é muito bonito, eu vasculho a bagunça dos mundos sendo feitos, procurando tesouros, cada um deles singular e improvável de ser encontrado novamente, pelo menos não da mesma forma. Eu achei muito bonito, assim, porque é uma aposta na imanência, mas numa ampliação também da percepção, né? Bacana essa coisa de incorporar outras coisas. Acho que tem a ver com o pensamento indígena, né? Essa coisa de busca de aliados, né? Ampliar esse pensamento, né? Do que é uma filosofia do jeito que você está mapeando aqui, né? Do jeito brasileiro, e você incluir esses outros elementos, né? Que não está excluído aqui no seu texto, de jeito nenhum. Mas o seu texto é humano, né? É humano. E aqui eles estão com uma força da imanência que talvez traga mais elementos para a gente pensar o que é esse brasileiro, né? Não nacionalista, mas esse contexto e não nenhum outro que faz a gente pensar dessa forma e nenhuma outra, né? Essa linguagem menor que ainda não tem uma via de se constituir como discurso, né? Então, são essas coisas que você tem que ela fala, que eu acho muito bonito, desenvolver as artes de notar, porque eu acho que notar talvez seja menor que perceber. Perceber talvez esteja maior, né? Então, de ir constituindo uma sensibilidade que dê conta desse murmúrio para que ele possa ganhar alguma linha de força um pouquinho mais consistente, né? Aqui no nosso contexto, usando a linguagem do Gaiarsa, né, que é a base do que a gente está fazendo aqui, ele fala de próprio sentir, né, a própria percepção possibilitando perceber essas conexões, porque ele diz que às vezes há uma dissociação entre o foco, o fim, e o processo, que envolve outras conexões, outras coisas, né? É como se a gente se alienasse de um monte de coisa, porque é muito capturado pelo foco, por um olhar exteriorizado numa finalidade X, né? E observa, sente pouco outras coisas, porque ele tem algumas coisas, você falou de animais, vegetais, ele está pensando em biomecânica, então ele fala assim, o quanto que o nosso corpo se confunde com os objetos quando se relaciona com ele, né? Se você vai varrer uma casa, você, de alguma maneira, a vassoura humaniza e você vassouriza, né? Então, eu acho que essa relação de a gente transformar no outro e o outro na gente, quando é em contato, também pode ser uma boa conversa com isso que você trouxe.